Na aula de hoje, nós continuaremos a trabalhar com Roma. Então, na última aula também, eu trabalhei com vocês questões relacionadas à formação. Os povos, né, os próprios gregos foram, em parte, fundadores da Roma Antiga, os latinos, os etruscos, tendo esses três principais povos contribuindo com arquitetura, com religião, com idioma. Então, tudo isso aqui está relacionado à Roma Antiga, que tem a sua história dividida em período monárquico, período republicano e período imperial. O período monárquico compreende aquele primeiro momento, a formação dos povos e o início de crescimento por regiões da própria Península Itálica. O período republicano e o período republicano e o período imperial, nós vamos trabalhar nas próximas aulas. Então, dito tudo isso, deixa eu começar. Chique, hein, Lucas? Cima de jet ski aí, todo bacana. Deixa eu começar a compartilhar com vocês. Saudade das férias de novo, né, Flávio? Bem por aí mesmo, mas pelo menos já vai ter um feriadozinho. Norte tá. Só não dá para viajar, né? É verdade, verdade mesmo. É até irresponsabilidade nesse momento viajar, né? Não dá não, né? É verdade. Deixa eu ver aqui se tem alguém na sala. Bom, pessoal, então vamos começar aqui hoje em república, ou seja, na coisa do povo. A palavra república vem do latim e quer dizer isso, né? Coisa do povo. E, gente, eu vou pedir para começar a ler para nós. Ô, Lucas, já que eu chamei a sua atenção, lê para nós, fazendo um favor, o primeiro parágrafo aqui, república. Ô, Flávio, você me fala a página aqui, fazendo favor? Desculpa. Eu vou olhar aqui também. Página 7. Obrigado. Quem avisou, viu? Obrigadíssimo. O primeiro parágrafo aí. Vou ler para você agora. Só fechar a porta do quarto aqui. Entendo bem. Prontinho. República. A partir da imagem produzida pelo pintor francês Jacques-Louis David, é possível compreender a noção de república. A imagem remete ao início do período republicano. Nela, Brutus, um dos consúles da República, encontra-se sentado enquanto os cadáveres de seus filhos são carregados. A morte dos dois foi comandada pelo próprio Brutus, ao descobrir que seus filhos tramavam contra a República Romana. A resignação do personagem masculino entra então em contraste com o desespero das mulheres. Essa imagem demonstra o ideal republicano, segundo o qual a coisa pública deve se sobrepor aos interesses privados. Ao assassinar seus filhos, traidores da República, Brutus colocava o interesse de Roma acima de seus interesses particulares. Então, vamos até aqui. Vamos começar aqui pelo seguinte, o pré-ENEM. A nossa noção de felicidade, valores e vida é uma noção extremamente diferenciada dos povos antigos. Vamos pegar um desses conceitos, uma dessas ideias. Felicidade. Se eu ficar muito rico, só se for na Mega Sena, né, logicamente, ganhar na Mega Sena, o meu pai vai ficar feliz, minha mãe vai ficar feliz, a minha esposa vai ficar feliz, a minha sogra, o meu sogro, parentes no geral irão ficar felizes. Entretanto, quem vai desfrutar daquela riqueza e quem vai usufruir daquilo tudo sou eu. Se alguns de vocês aí passarem no curso desejado, os professores vão ficar felizes, ficarão felizes, vocês ficaram felizes, os familiares de vocês, mas não uma comunidade mais ampla. Lá no mundo antigo, gente, a sua felicidade passava
por toda a comunidade na qual você está envolvido. Então, você foi para uma guerra, lutou bravamente, o seu exército foi vitorioso, você está feliz. Você foi para uma guerra, lutou bravamente, mas o seu exército não conseguiu vencer o inimigo, você fica chateado. A noção do bem público, da vida pública, era algo que se sobrepunha à vontade individual. Essa ideia de individualismo que nós possuímos é uma ideia muito do iluminismo, de Kant, Immanuel Kant, filósofo. No mundo antigo, só era possível ser feliz quem se doasse pela comunidade. E quando esse quadro aqui retrata, né, a ação de Brutus para conservar o poder, matando seus filhos que haviam tramado contra ele, ele coloca a sua vida privada sobre melhor dizendo, ele coloca a sua vida pública sobre a sua vida privada. Os filhos haviam tramado contra o pai. E tramado contra o pai não era só tramar contra o pai, mas tramar contra Roma, contra a República Romana, independentemente de quem fosse filho, genro, mendigo da rua, qualquer um que não tivesse ali contribuindo para a honra e para a grandeza de Roma, deveria ser eliminado. Mas é pesado. Gente, respira, calma, 1, 2, 3. Em um tempo que um presidente vira e fala: se eu puder, eu vou dar o filé mignon para o meu filho, se eu puder dar o filé mignon para o meu filho, eu vou dar. Ele não entende a separação entre o que é público e o que é privado. Ou para ele, a família dele está acima do público. Aqui, nós podemos encontrar com o atual presidente do Brasil uma noção inversa disso aqui. Inversa disso aqui. E eu vou me calar por aqui, porque eu preciso continuar a aula e esse assunto rende. E muitas vezes eu sou bem desrespeitoso quando eu começo. Então, eu já paro por aqui. Você ri, né, Emerson? Você ri, né, Emerson? Deixa eu fazer uma pergunta. Pode falar. Brutus, nessa época, ele era um dos cônsules da República, certo? Certo. Se os dois filhos estavam tramando contra Roma, teoricamente, se os dois filhos conseguissem o plano arquitetado pelos dois filhos fosse consumado, o pai não ia ter esse poder de cônsul da República. Exatamente. Tirava o poder dele, mas eles arquitetavam também, como eu mesmo falei, a noção de doação, tudo pelo Estado, com o Estado, para o Estado, era uma noção antiga. Então, ele seria retirado do cargo, sim. Nesse sentido, você está certo. E aí, o Emerson, o que choca é o fato de serem dois filhos dele. Sim. Mas, se fosse outro, tinha o mesmo destino. Ok. Teria o mesmo destino. Fala assim, tá tentando tirar ele do poder. Sim. E eram os dois filhos, aí chocava mais ainda. Esse que é o ponto. Okay. Ele coloca o bem público ou a coisa pública acima da noção privada. Isso vai ser, nesse período republicano aqui, isso vai perpetuar? Ô Emerson, eu posso dizer que essa noção pública e privada, ela vai, na verdade, essa fusão entre as coisas vai do mundo antigo. Sim. No mundo antigo, até mesmo no Império, dentro do Império Romano, essa noção de público e privado, como a demonstrada ali, foi a majoritária. Okay. Foi a majoritária. De certo modo, esses valores que são adotados, que separam muito bem público e privado, e que falam, não, dentro da minha casa é de um jeito e fora dela é de outro e tudo mais, blá, 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 é iluminismo. É iluminismo. Você não coloca nem o público acima do privado e nem o privado sobre o público. Os dois podem conviver, mas não precisa ter um em cima do outro. Se respeitando, cabe espaço para todos. Aqui era como se o público fosse quase um negócio sagrado.
Entendi. Quase uma situação sagrada. Esse que é o ponto que eu queria chegar. Uhum. O povo, vamos continuar aqui. Eu vou pedir o Lucas para ler os 2 próximos parágrafos e depois eu vou alternando. Vocês se preparem também, que eu vou pedir outros. Lucas, os 2 próximos parágrafos, fazem um favor. O regime republicano em Roma, no entanto, teve características oligárquicas, pois durante esse período o poder esteve concentrado nas mãos de uma restrita elite patrícia, que se manteve à frente do regime entre o século VI a.C. e o século I a.C. Apesar de os patrícios não terem promovido mudanças significativas nas estruturas sociais de Roma, é importante entender a estrutura política da república. O poder antes nas mãos do rei passou a ser dividido entre os demais representantes da elite. 2 cargos ocupavam a instituição política mais importante, a magistratura, e por isso merece atenção, o de cônsul e o de pretor. Os cônsules eram sempre nomeados aos pares, representavam o poder executivo e podiam propor leis. Já o pretor era responsável pela administração da justiça. Ainda ocupavam outros cargos de magistrado, o questor, o edil e o censor. Então, pessoal, se a gente fosse fazer uma comparação, o cônsul seria uma espécie de presidente, ou de governador, ou de prefeito. Alguém que exerce o poder de execução de leis. Mas quem executa a lei também pode propor. Então, por exemplo, né, a prefeita, né, de Manhuaçu pode propor leis municipais. Aqui, as leis que o cônsul propunha, aí valia para onde chegasse a extensão territorial romana. Mas o poder dele estava acima do Senado? Não. Assim como o Senado e a Câmara dos Deputados podem barrar decisões presidenciais, o, é, o, o Senado, naquele momento, também podia barrar, porque ele era a instituição mais poderosa. E, inclusive, eu estou falando tanto errado hoje, não tem lógica. Inclusive, o cônsul saía do Senado, ou era nomeado pelos senadores. Não tinha outro caminho. Ele não vinha do povo, aclamado, tudo mais, não. Ele vinha do Senado. Quando não era um senador, era nomeado por eles. Já o outro cargo que nós temos aqui, que é o pretor, seria uma espécie de juiz, ou seria o pretorado, né, seria essa espécie de poder de justiça, ou seja, o judiciário deles. E aí, ocupando esse poder, tínhamos o questor, o edil e o censor, que nós vamos ver daqui a pouco, mais para frente, qual é a função de cada um deles. Mas todos eles auxiliavam em questões de justiça, inclusive contando a população, que era a função do censor. Lembrando que os romanos, há 2.000 anos atrás, já realizavam censos, contagem de sua população. Tá bom? Então, povo, vamos continuar aqui em cima. Lucas, pode ler, além das magistraturas, fazendo um favor, essa partezinha. Além das magistraturas, 2 outras instituições faziam parte da estrutura política romana: o Senado e as Assembleias. A Assembleia Popular cabia representar os interessados da plebe, tanto que, após uma série de revoltas e motins, os plebeus obtiveram direito de participação política com a criação dos tribunos da plebe, que, após serem eleitos por eles próprios, poderiam vetar, inclusive, as decisões do Senado. A este, por sua vez, cabiam a participação na administração pública e as decisões referentes à política externa. Bom, estou colocando aqui tribuno da plebe, órgão que representava os interesses dos plebeus. Depois de centenas de anos de lutas, os plebeus conseguem organizar uma assembleia,
uma reunião para defender os seus interesses. Então, né, logicamente, os plebeus mais poderosos, mais influentes, chegavam ao tribuno. E o tribuno da plebe, inclusive, tinha o poder de vetar decisões do Senado. Tinha o poder de propor leis para o Senado votar e de vetar decisões desse mesmo Senado. E, de início, o tribuno da plebe funcionou muito bem. Podemos dizer que o tribuno da plebe foi a última conquista dos plebeus, depois de uma série de outras, como a permissão do casamento entre patrícios e plebeus, as leis das 12 tábuas, que transformava todo o direito falado em direito escrito. E aí ficou dividida, assim, funcionando muito bem, inclusive, a República Romana. As magistraturas, formadas por cônsules, questores, edis, pretores, censores e pontífice máximo. Lembrando que, nessa época, religião e poder estatal não estavam separados. Então, o pontífice máximo era o chefe religioso que ocupava cargo na magistratura. O Senado, que escolhia os cônsules, inclusive, era formado por um conselho de idosos, e as assembleias, formado pelo tribuno da plebe. Então, nas assembleias, nas reuniões, estavam o tribuno da plebe. E isso diminuiu um pouco os conflitos de início, mas patrícios e plebeus continuaram a ter choques durante todo o período republicano, basicamente. Ô, Lucas, pode ler os 2 próximos parágrafos, fazendo favor? Mesmo com algumas exigências atendidas até dessa região estratégica. Lucas? Aqui. Mesmo com algumas exigências atendidas, os plebeus ainda entraram em conflito com os patrícios. Tais tensões permaneceram, inclusive, após a elaboração da Lei das 12 Tábuas, em 450 a.C., que era considerada a base do direito romano, pois representava a oficialização da legislação. Antes baseada no direito consuetudinário, os plebeus ainda conseguiram outras vitórias, como a abolição da escravidão por dívidas e a permissão dos casamentos entre nobres e plebeus. Entre os séculos V a.C. e 3 a.C., ocorreu a expansão geográfica e comercial de Roma. A conquista se iniciou pelos povos da própria Península Itálica e estendeu-se até a Península Ibérica, passando por parte do que hoje são a França e a Grécia. Os romanos dominaram também o norte da África e parte da Ásia Menor. Essa expansão só foi possível graças ao domínio do mar Mediterrâneo, conseguido após a vitória sobre Cartago nas Guerras Púnicas, em 146 a.C. Ora, já que Cartago, no norte da África, controlava o comércio no mar Mediterrâneo, sua derrota após três guerras permitiu aos romanos o controle dessa região estratégica. Pessoal, e eu coloquei, né, de forma resumida no bate-papo, o que foram as guerras púnicas. Lembrando, né, Flávio, por que púnicas? Um outro nome dos cartagineses era Punice, ou Punice, né? Enfim, dependendo da língua que se fala. E, gente, o que era Cartago até então, até esse embate com Roma? Era uma poderosa cidade-estado que também estava em expansão. Expansão em algumas regiões do norte da África e, inclusive, também na Península Ibérica, formando cidades na Península Ibérica. E aí, Roma querendo se expandir, também já em processo de expansão. O processo de expansão de Roma ia para o norte, pegando a atual região da Península Itálica toda, né? Chegando ao sul da França, chegando à Grécia. E os cartagineses dominando a Península Ibérica
e sendo localizados no norte da África. O que vai acontecer? Confronto. E aqui Roma encontrou um inimigo poderoso. Mas enquanto mais poderoso e mais difícil, mais deliciosa, digamos assim, é a sua conquista. Volto a repetir, gente. Enquanto mais difícil, quanto mais valoriza o seu inimigo, a sua vitória, melhor ela fica. E os cartagineses, depois de 3 guerras... tá. Daqui a pouco eu explico, Gustavo. Depois de 3 guerras, eles vão ser vencidos pelos romanos. Então, a primeira guerra, na verdade, foram 3, né, como eu mesmo falei. Primeira guerra, os romanos vencem por pouco. Os cartagineses vencem a Segunda Guerra, inclusive chegando muito perto de cercar a cidade de Roma. E Roma não esqueceu disso, não. Quando Roma parte para a Terceira Guerra, a ordem foi clara. Cartago deve ser destruída com todas as forças. E quando eu digo todas as forças, como eu acho que eu falei isso na aula passada, derruba, incendeia, joga os restos de incêndio no chão e joga sal para nada mais descer naquele lugar. Então, essa foi a ordem. E o recado era claro para outros povos. Não tentem fazer isso com Roma. Espera um pouco, gente. Professor, Pode falar? posso fazer uma Observação? pergunta? Pode sim. Não, pode fazer. Tá travando só para mim ou tá travando para mais alguém da turma? Alguém pode me responder? Deixa eu ver aqui, o bate-papo. Tá travando um pouco para mim também. Tá. Não, tá travando para todo mundo, sim. A minha Então tá internet, quando ok. chega nesse horário, gente, não tem Não, lógica desculpa. da ser tão ruim. Não. Eu achei que era a minha. Não. Achei que era a minha. Não. Eu agradeço até pelo feedback de vocês, gente. Obrigado, galera. E aí eu entendo. Aí quando eu vejo que está travando muito, eu paro de falar, espero um pouco para ver Ô, se Flávio, organiza a vida. Fala, Lucas. você falou de sua internet talento. Eu lembrei da tartaruga verde agora. No final da aula eu explico para vocês o que é a tartaruga verde. Minha internet é a Graças a Deus acabou, tartaruga do né? Wi-Fi. Ai, gente, ô tempo. Gente, mas vou voltar aqui nas guerras púnicas. Então, Roma encontra um inimigo à altura. E com esse inimigo à altura, e essa vitória sobre esse inimigo à altura, ela vai dominar a região norte da África e a Península Ibérica. 2 regiões que ela já estava de olho há tempo e, mais do que isso, domina todo o Mediterrâneo, sendo chamada naquele momento de Senhora do Mediterrâneo. Por quê? As ações comerciais e as ações militares no Mediterrâneo, todas elas eram controladas pelos romanos. Como diz o filósofo Cícero, tu, romano, lembra-te que está para submeter aos outros povos a sua lei e as leis do universo. Isso mostra o quê? Um expansionismo romano, um imperialismo romano de dominação sobre outros povos. Tá bom? Vamos continuar aqui. Lucas, pode ler o resto da página 7, os territórios conquistados? Os territórios conquistados deviam a Roma submissão e uma pesada carga de impostos. As populações derrotadas normalmente eram transformadas em mão de obra escrava. Roma passava, portanto, a ser a capital de um vasto império, possuidor de grandes quantidades de terra e de escravos. No entanto, foi justamente esse crescimento que provocou a decadência da República Romana. Então,
provocou a decadência da República Romana. O que é o sistema escravista, gente? O sistema escravista é aquele com base no trabalho escravo. Então, tudo na sociedade funciona com trabalho escravo. E chega num determinado tempo que você vai dominando, para trazer mais escravo, mais riqueza. Chega numa época que você não tem mais região. Agora travou. Chega em uma época que você não tem mais região para poder dominar. Se você não tem mais região para poder dominar, as suas riquezas diminuem. Se as suas riquezas diminuem, você começa a empobrecer. É o movimento de todos os impérios, gente. Eles nascem, eles crescem, eles chegam a um topo e eles começam a entrar em decadência. Todos os impérios da história passaram isso. Por isso. Mas aqui está longe de acontecer com os romanos ainda. Deixa eu ver aqui. Nossa, é complicado demais, gente. Nossa, essa internet, vou te falar. Então, aqui, meninos, temos, né? Mas aqui a gente ainda está falando da expansão romana. E a expansão romana, ela está aqui em um crescente de dominação sobre outros povos, dominando o que é hoje França, o que é hoje Alemanha, o que é hoje Grécia, o que é hoje Turquia, Norte da África, Oriente Médio, Portugal e Espanha. Então, você tinha uma dominação de um território de quase 11 milhões de quilômetros quadrados. Agora, com essa entrada de riqueza e outras benfeitorias a mais, o que vai acontecer? Vamos ver aqui os problemas relacionados à reforma agrária. Então, pessoal, Lucas, lê para nós os 3 próximos parágrafos, fazendo um favor. Um dos problemas que contribuíram para a crise romana foi a grande concentração de terras, advinda das conquistas territoriais, que nas mãos dos patrícios provocou a decadência e a revolta dos pequenos proprietários rurais. Estes arruinados buscavam trabalho na cidade, que por sua vez possibilitava a eclosão de revoltas encabeçadas por escravos ou pelas populações submetidas a Roma. A corrupção e o poder com a guerras púnicas. Além disso, o consequente aumento dos impostos degradava parte da população. Para diminuir essa tensão, a tribuna da plebe apresentaram propostas de reformas, principalmente nas mãos dos patrícios, mas menores para os pobres, foi proposta pela lei frumentária, também idealizado pelos irmãos Graco. A transição para o Império, portanto, se deu em meio às guerras civis instaladas nos domínios romanos, em que foram os militares que suscila ocupado o cargo de ditador, previsto para comandar a República excepcionalmente. Pessoal, então vamos prestar atenção aqui no seguinte. Concentração de terras. Só para vocês terem uma ideia de um número. Nesse momento, um romano, eu não sei o nome do sujeito, chegou a ter 80 mil hectares de terra. Estou falando de uma pessoa concentrando 80 mil hectares de terra. 1 hectare de terra deve dar, melhor dizendo, 4 hectares de terra, aproximadamente, dão 1 alqueire de terra na nossa medida atual. Então, era como se uma pessoa sozinha tivesse 20 mil alqueires de terra. E é lógico, gente, que uma pessoa pode ter muito escravo, pode ter muito o que for.
ela não vai conseguir produzir dentro desses 20.000 alqueires de terra. O que os irmãos Caio Graco e Tibério Graco propunham era basicamente distribuir essa terra entre a população mais pobre. O que hoje em dia nós chamamos de reforma agrária. Por quê? Se você pegasse lá aqueles, vamos dizer, 20.000 alqueires de terra e distribuísse 18.000, assim, não, vou pegar 18.000 e vou distribuir entre 18.000 romanos. Esses 18.000, ganhando um alqueire de terra, vão produzir nessa terra, vão criar animais, vão plantar e vão colher. Criando animais, plantando e colhendo, eles melhoram a oferta de leite, eles melhoram a oferta de carne, melhoram a oferta de uva, melhoram a oferta de cereais, de trigo. E o que melhorando a oferta acontece? Menos pobres vão passar fome. Então, você vai combater o problema da fome na raiz. Agora, quem tinha lá 20.000 alqueires de terra queria perder esses 20.000 alqueires de terra? Jamais. O que acontece? Ao invés deles debaterem essas ideias dos irmãos Graco, tanto Caio quanto Tibério foram assassinados. E aí começa um período de insurreições populares, levando a uma guerra civil, um confronto dentro do coração nervoso de Roma. Então, a guerra civil foi gerada, né, por esse frisson, por essa insatisfação da plebe com os patrícios e com essa não divisão de terras, na verdade. E também, né, lembrando que Roma crescia muito. No seu auge, pessoal, Roma teve 1 milhão de habitantes. Isso era muita gente para 2.000 anos atrás. E precisava, sim, de abastecer essa população com alimentos. Entretanto, abasteceu posteriormente, sim. Mas não foi do jeito que os irmãos Graco propunham. Então, eles propõem a reforma agrária, gente, há 2.000 anos atrás. Só para dizer, reforma agrária não é coisa de comunista, né? Muito tempo antes de existir comunismo, eles já propuseram isso. Ô, pessoal, ô Lucas, pode ler para nós até Império, fazendo favor? Pessoal, parou de travar um pouco, como é que tá aí? Ok, melhor. Melhor. Embora deu aqui, minha conexão tá instável. Ai, gente, dificuldades. Volta ensino presencial, pelo amor de Deus. Ô, Lucas, você tá aí? Bom, vamos terminar essa parte aqui, então. Eu mesmo termino, né? Aí depois o Emerson lê para nós o Império. A transição para o Império, portanto, se deu em meio às guerras civis instaladas nos domínios romanos, em decorrência das insatisfações populares. Inicialmente foram os militares que sucederam no poder, tanto Mário e Sila, ocupando o cargo de ditador, previsto para comandar a República excepcionalmente em épocas de crise. O fortalecimento do exército durante as conquistas territoriais havia enfraquecido o Senado. Assim, a partir de 60 a.C., houve a formação dos triunviratos, ou seja, um governo comandado por 3 homens em pé de igualdade. O primeiro deles foi formado por Pompeu, Crasso e Júlio César. A morte de Júlio César por traição fez retornar a guerra civil, que só foi atenuada pela formação do segundo triunvirato, do qual faziam parte Otávio, Lépido e Marco Antônio.
após derrotar seus adversários,